Olá, meu nome é Patrícia Santiago e a gente vai falar tudo sobre emagrecimento saudável e performance. E nosso assunto de hoje, que a gente traz para compartilhar com vocês, é a recidiva de peso após a cirurgia bariátrica. E com a gente hoje é nada mais, nada menos que ele, Dr. Fábio Rodrigues. Bem-vindo aqui mais uma vez aqui para a gente comentar aqui, compartilhar aqui um pouquinho sobre o emagrecimento, né, e o reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Obrigado, doutora Patrícia. Eu que agradeço também a oportunidade, agradeço a senhora estar aqui também para gravar esse episódio comigo, que é um assunto sempre muito, eu não digo polêmico, mas geralmente os cirurgiões bariátricos não gostam de falar muito sobre esse assunto, que é a recidiva da obesidade após a cirurgia bariátrica, que é uma realidade que realmente acontece. A gente precisa passar isso para os nossos pacientes, para que eles possam ter a noção do que vai acontecer com eles depois da cirurgia, do que pode acontecer com eles depois da cirurgia, porque quanto mais conhecimento eles tiverem a respeito do tema, mais preparado eles vão estar para essa situação. Lembrando que obesidade é doença crônica e doença crônica não tem cura. Qualquer coisa que nós fizermos pelo paciente, nós não vamos estar curando. Nós vamos estar lhe ajudando a controlar essa doença tão complexa de ser tratada como a obesidade. Certo. E como é que nós podemos definir, né, um conceito, como que nós poderíamos definir o conceito de recidiva, né, após a cirurgia bariátrica? Qual seria esse conceito? Perfeito. O termo técnico é esse, recidiva de obesidade após a cirurgia bariátrica. Sim. Mas nós precisamos falar na linguagem do nosso público, dos nossos pacientes, dos nossos seguidores. É o reganho de peso. É aquele paciente que faz a cirurgia bariátrica e volta a engordar após essa cirurgia. Então nós precisamos usar essa nomenclatura para que eles possam entender. Mas tecnicamente realmente é recidiva de obesidade. E o conceito de recidiva da obesidade, ele é bem até difícil de você conceituar adequadamente. Mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, para nos orientar sobre a recidiva, ela conceituou da seguinte maneira: todo paciente que faz a cirurgia bariátrica, perde uma quantidade de peso e que ele volta a engordar pelo menos 20% do peso mínimo dele após a cirurgia bariátrica, esse paciente já é considerado como recidiva da obesidade. Ou então que ele volte a apresentar os sintomas das comorbidades. Imagina um paciente que fez a cirurgia bariátrica, controlou a hipertensão, controlou a diabetes, controlou a esteatose hepática, controlou a artrose, mas ele engorda algum peso ali, que em torno desses 15% a 20%, e ele volta a ficar hipertenso, ele volta a ficar diabético. Então esse paciente, doutora Patrícia, nós consideramos ele como recidiva da obesidade. É um paciente que reganhou peso, né? Que reganhou peso, e o limite é 20% do peso mínimo. Vou dar um exemplo em números aqui para que fique claro para a gente. Opera um paciente que pesava 100 quilos, e esse paciente veio para 60 quilos. Ele perdeu 40 quilos depois da cirurgia. Certo. Se ele engordar 20% desse peso mínimo, ou seja, 20% de 60, já é considerado... Seriam 12 quilos. Seriam 12 quilos. 12 quilos. Se você aumentou 12 quilos, se você fez um ganho de 12 quilos... Perfeito, você já é considerado recidiva da obesidade. Entendi. Tá? Então esse paciente já teve um reganho, então ele já teve recidiva. Tá? E para essa estatística, para esse conceito, os números realmente não chegam a ser preocupantes, mas é uma estatística bem considerável. Se nós levarmos em conta que muito próximo de 29% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica voltam a ter essa recidiva. Então, a cada 10 pacientes que eu opero, próximo de 3 pacientes voltam a engordar esses 20% ou mais depois da cirurgia bariátrica. Então, a gente considera a recidiva da obesidade em torno de
30% dos pacientes operados. Certinho, muito. Na verdade, é um número que, como você falou, que não é preocupante, né? Mas é um número que a gente tem que estar sempre aí alerta, porque entender por que esse paciente, após esse procedimento, né, ele faz esse reganho de peso. Assim é também como um paciente que faz um emagrecimento e o que leva esse paciente, muitas vezes ele emagreceu e depois ele também reganhar peso, né? É uma pergunta aí que fica, né? Eu gosto eu bato muito na consulta na tecla da recidiva. Uhum. Porque o que eu penso? A partir do momento que eu municio o meu paciente de informações, que ele já tem a ideia de que ele pode voltar a ganhar peso novamente, ele se cuida mais. Sim. E quanto mais bem orientado estiver esse paciente, menor a chance de recidiva. Tem um estudo que mostra que os pacientes que frequentam a equipe multidisciplinar pelo menos 3 vezes durante o ano têm incidência de 60% menor de recidiva de reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque esse paciente está lá, está comprometido, está fazendo as reposições. Ele está sendo avaliado. Ele se compromete com a equipe multidisciplinar, com a mudança que ele precisa ter. Então é um tema que realmente ele é complexo, ele existe, ele é real. Eu abordo muito isso com os pacientes. Para quê? Para que eles possam estar realmente orientados. Quanto mais educados a respeito da doença crônica, a obesidade, melhor. E vale muito salientar, como a senhora falou ainda há pouco, que qualquer coisa que nós fizermos pelo nosso paciente, nós não vamos estar curando ele quando nós pensamos em obesidade. Nós vamos estar ajudando a controlar essa doença, seja cirurgia bariátrica, seja protocolo de emagrecimento com injetáveis ou qualquer outra medicação. Até hoje não existe cura, é controle. E esse paciente tem que ter noção disso, porque senão ele pode cair nas armadilhas que fez com que ele chegasse a nível a necessidade de uma cirurgia e voltar a engordar novamente. E ele tem que entender que a cirurgia bariátrica, como qualquer outra ferramenta no qual ele vai utilizar para trabalhar nesse controle dessa doença, vai ser somente uma ferramenta. Sim. Então, essa ferramenta no qual ele usar, ele precisa estar sempre avaliando se ele vai precisar fazer algum ajuste, se ele vai precisar estar fazendo alguma mudança, se ele vai estar precisando fazer trocas, né? No qual vai levar ele à manutenção desse peso. Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho é que muitas vezes esses pacientes acabam não voltando comigo, tá? Eles acabam não voltando. A grande maioria não volta com o cirurgião que operou ele, ou mesmo com a equipe multidisciplinar dele, porque ele acaba ficando envergonhado, enfim, N coisa. O paciente que faz uma cirurgia bariátrica. Imagina, o obeso em si ele já é um paciente cheio de frustrações. Um obeso que fez uma cirurgia bariátrica que volta a engordar, eu não tenho dúvida que ele é um paciente mais frustrado ainda. E ele fica com vergonha, ele se sente culpado e ele acaba não voltando com a equipe multidisciplinar dele. Sim. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. A gente precisa tirar esse preconceito que existe aí de que a pessoa obesa porque ela quer, porque ela é preguiçosa, porque ela come errado. Não, é uma doença com inúmeras causas por trás disso que a gente precisa trabalhar e tirar essa culpa do paciente. Mas uma curiosidade que eu tenho, na sua expertise a nível de consultório, o que leva esse paciente a voltar a engordar novamente? Eu tenho uma ideia disso. Eu queria saber, na sua expertise, se nós vamos compartilhar da mesma ideia, o que a senhora acha que faz com que esse paciente volte a engordar novamente? E um número assim relativamente alto, de 30%. Sim, como nós falamos, né, a obesidade ela é uma doença multifatorial, então nós temos inúmeras causas. Um paciente que se propõe a fazer uma cirurgia bariátrica, esse paciente nada mais ele quer do que saúde. Então, só que ele tem que entender que para ele ter essa saúde, ele precisa primeiramente fazer mudança de estilo de vida. Muitas vezes esse paciente engorda por conta que ele não fez a mudança do estilo de vida. Ele não faz um acompanhamento, porque essa mudança de estilo de vida, ele também depende de quê? Ele depende de um acompanhamento. Porque como ele é multifatorial, então você vai abordar aí fatores emocionais, como ansiedade. Uma das coisas são que esse paciente, muitas vezes, ele é um paciente ansioso. É um paciente que ele tem como válvula de escape a comida, então é um paciente beliscador. Então, como ele fez a cirurgia, fez uma redução no estômago, ele não consegue comer grandes quantidades, mas ele consegue comer pequenas quantidades, várias vezes ao dia, e alimentos hipercalóricos.
Então, alimentos hipercalóricos, então você tem aí o fator ansiedade, o fator que o paciente, ele é um paciente beliscador, é um paciente que ele não, muitas vezes, ele sofre, especialmente, são todos, tá? Mas a grande maioria, após a bariátrica, ele não faz aquela avaliação da parte gastrointestinal para avaliar, porque ele tem que fazer esse acompanhamento, fazer essa mudança de estilo de vida, realmente, para que ele não tenha ali fatores, né, que vão levar ele a fazer esse reganho de peso. Perfeito, doutor. E uma coisa que eu percebo muito na conversa com os pacientes, eles acabam desviando muito, mudando o perfil de alimentação. Muitos acabam piorando o perfil de alimentação dele depois da cirurgia bariátrica. Porque como eles acabam tendo intolerância para comer um volume maior de comida, eles não conseguem, realmente, dificilmente algum paciente vai conseguir comer de volume aquilo que ele comia antes, ele acaba desviando para alimentos mais multiprocessados e de fácil digestão. Sim, eles acabam desviando né, por conta dessa intolerância que uns não aceitam carne, a textura também vai mudar. A textura influencia, né, bastante. Agora, você sabe por que a textura influencia também? É por conta que muitas vezes eles não sabem mastigar. Pelo fato de serem muitas vezes não foi tratada aquela situação da ansiedade, né, o emocional do paciente, o paciente ele não se prepara para fazer uma refeição. Muitas vezes ele faz aquela alimentação na frente da TV, ele faz na frente de um celular, rapidamente, ele 15 minutos, mastiga rápido, ele não vai conseguir. Então, ele prefere fazer alimentos mais macios, onde consiga reduzir esse tempo aí, e aí ele tem toda uma alteração, porque quando o paciente ele mastiga muito rápido, ele não consegue ativar um hormônio chamado leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, ele não ativa, então esse paciente ele vai realmente, ali não vai chegar àquela saciedade, vai demorar mais essa sensação de saciedade chegar para ele. Então, realmente é um paciente que, devido a essas intolerâncias, né, devido ao volume, devido à dificuldade na mastigação, que muitas vezes não sabe mastigar correto, ele prefere esses alimentos hipercalóricos, multiprocessados e de fácil mastigação. Perfeito. Eu percebo isso a nível de consultório mesmo, eles acabam desviando muito realmente Sim. esse perfil. Isso me fez lembrar um paciente que eu acabei reoperando ele, mas foi por outro motivo. Ele fez uma cirurgia bariátrica, acho que no início do 2000, 2002, alguma coisa, ele pesava quase 200 quilos, ele veio para 100 quilos, quer dizer, resultado da cirurgia fantástico. Quando ele me procurou, ele estava com 170, quase 180 quilos. Aí a gente acabou reoperando esse paciente, ele tinha um anel lá, precisava retirar, a gente acabou sendo feita essa cirurgia nele, fez uma cirurgia revisional. Mas o que me chamou a atenção foi que um dia eu estava num restaurante lá do hospital, almoçando, e eu estava comendo um prato de salada com proteína, e ele sentou, eu estava lá, doutor, posso sentar aqui com o senhor? Eu falei, pode. Ele pegou e sentou, pediu um prato igual ao meu, ele pegou, deu 2 ou 3 garfadas num prato de salada com proteína, falei, doutor, olha, encheu, não desce mais, eu não sei por que eu engordei de novo. Aí eu virei para ele e falei assim, e se isso aqui fosse um prato de sopa? Ah, doutor, e essa tigela aqui todinha? E se fosse um pudim? Isso eu podia colocar 2 tigelas dessa que ela ia descer fácil. Então a gente percebe que esses alimentos de mais fácil digestão, eles acabam sendo mais tolerados por esses pacientes, eles desviam isso. E geralmente esses alimentos mais fáceis de digestão são alimentos muito ricos em carboidratos refinados, sim. açucarados, sim. E isso leva à obesidade, sim. Sim, com certeza, né? O tipo de alimento no qual ele vai sem orientação e achar simplesmente que ele comer aquele alimento, ele já está sendo nutrido, ele está realmente equivocado por conta que é um alimento, apesar de ser fácil, um alimento saboroso, um alimento que ele se sente bem após comer, mas é um alimento realmente pobre de forma, quando a gente vai avaliar no aspecto nutricional. Então, ele é um alimento muito pobre, aí vai gerar uma inflamação e, consequentemente, como ele é pobre, várias deficiências, já que esse paciente é um paciente bariátrico, é um paciente que necessita ali realmente melhorar a qualidade da alimentação, porque é um paciente que já tem uma restrição e uma desabsorção, e então é muito frequente esse paciente apresentar suas deficiências, suas hipovitaminoses. E dentro da ansiedade da compulsão, doutora Patrícia, qual que é a sua opinião a respeito disso? Esse paciente precisa ser medicado, não precisa? Como é que funciona isso? O que a senhora pensa a respeito? Porque nós temos que imaginar que a maioria dos pacientes,
não vou dizer 100%, mas a grande maioria, muito próximo de 100%, são pacientes ansiosos e compulsivos. Sim. E a gente opera esse paciente. E depois da cirurgia bariátrica, eu não estou tratando essa ansiedade e essa compulsão desse paciente. Sim. Por isso é tão importante esse paciente, após essa cirurgia bariátrica, ou até mesmo antes, tá, no pré-operatório, isso ser diagnosticado e ele já começar esse tratamento, tá, no controle dessa ansiedade. Por quê? Porque esse paciente, hoje, a válvula de escape dele no momento de ansiedade, qual é, doutor Fábio? É a comida, né? A maioria das válvulas que a gente tem como sensação de prazer, quais são? É alimentação, é atividade física, relação sexual, drogas ilícitas e não ilícitas e compra. E hoje você opera esse paciente, você está tirando desse paciente a maior sensação de prazer, muitas vezes, que esse paciente tem, que é comer. Então, ele não consegue mais comer as quantidades de alimentos que ele come e alguns alimentos também ele já está restrito. Às vezes é pela consistência, às vezes é porque se ele come, ele tem um dump. Então, a sensação de mal-estar, a sensação de falecimento. Então, esse paciente, você já tirou isso do paciente. E aí, para você ajudar esse paciente em toda essa mudança, esse paciente ele precisa, sim, fazer um acompanhamento psiquiátrico associado a psicólogo e muitas vezes, sim, a gente opta, sim, por fazer o tratamento medicamentoso. Mas assim mesmo como a obesidade, a maioria desses pacientes, eles têm uma certa restrição. Resistência. Uma resistência de que obesidade, ela não precisa de medicação, né? Obesidade, ela não precisa de medicação e que o paciente que ele é ansioso, de forma patológica, compulsiva, não, ele consegue se controlar. Ele não precisa de medicação. Isso eu já ouvi no consultório. Sim. Então, não, doutor, eu não preciso de medicação. A resistência é muito grande, né? O paciente... É a resistência da aceitação do problema. A aceitação do problema. Então, o paciente ele não aceita e ele prefere muitas vezes, doutora, eu não quero tomar a medicação porque eu queria emagrecer só com alimentação e com atividade física. Mas você tem que entender que muitas vezes você não vai conseguir. Uma pequena parcela consegue sim fazer o emagrecimento sem a medicação, só com atividade física, né? E só com a mudança na alimentação. Mas você tem que entender que todo mundo não é uma receita de bolo. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. E aqui nós estamos falando de uma doença multifatorial, onde ele tem várias vertentes e elas precisam ser abordadas. Então, muitas vezes, esse paciente ele fica frustrado por conta que ele não consegue emagrecer. Eu não estou colocando um paciente que fez a bariátrica, mas sem cirurgia. Sem cirurgia, mas muitas vezes também esse paciente que fez a cirurgia, que ele reganhou o peso, que ele teve a recidiva, ele não vai conseguir emagrecer sem uma abordagem. Multifatorial. Multifatorial. E quando eu falo emagrecer, nós não estamos falando em emagrecer simplesmente 5 quilos. Porque qual é o grande erro? É que as pessoas só veem balança. Elas não veem estrutura corporal. Eu emagreci 5 quilos, tá bom. Eu já estou no peso que eu quero. Não, você tem que entender que você tem ali uma massa gorda, né? E você precisa tirar aquilo ali, porque enquanto tiver aquela gordura, você tem um aumento ali de produção de quê? De leptina, você tem ali um aumento de produção de alguns hormônios. Inflamação. Então, não é simplesmente você, por exemplo, você pega uma pessoa aí de 40 anos, né? Vamos lá colocar minha faixa etária. Você pega uma pessoa aí de 44 anos, né? Trata a pessoa 3 meses, a pessoa acha que ela passou 44 anos se maltratando, obesa, né? Agredindo ali o intestino, agredindo todo o organismo dele, radicais livres, né? Você passa ali 44 anos e em 3 meses você vai resolver. A gente não pode mentir para o paciente, ela não vai resolver. Porque esse paciente ele precisa emagrecer, esse paciente ele precisa mudar a estrutura corporal dele, ganhar massa muscular, porque ele está envelhecendo e ele precisa dessa massa muscular, e nós temos hoje uma incidência muito grande de pacientes obesos que são sarcopênicos. E depois dessa mudança dessa estrutura, você precisa tratar, já desde o início, fazer o tratamento desse intestino desse paciente, para você verificar tipos de bactérias que a gente tem, tipo de micro-organismo, se tem desequilíbrio, como é que está a saúde dessa parede intestinal, como é que está o pH, se esse paciente está realmente absorvendo o que ele está comendo, ou se ele só está eliminando nas fezes. Precisamos fazer uma avaliação para verificar quais são as intolerâncias que esse paciente tem, e aí sim fazer as correções hormonais desse paciente. Então imagine, você não vai conseguir fazer isso em 3 meses. Jamais.
né? Então, esse paciente, ele precisa de quê? Ele precisa de um acompanhamento. E aí, você elaborar um programa onde você vai seguir essa programação na busca de qualidade de vida e bem-estar para esse paciente, aí sim ele vai ter um emagrecimento saudável. Eu percebo muito os pacientes depois da cirurgia bariátrica, às vezes eles chegam muito magros, reclamam que estão muito magros, aí a gente precisa trabalhar com ele essa questão da sarcopenia, que a sarcopenia é pouca massa magra, né? Pouca massa magra. Pouca massa magra. E muitas vezes os pacientes não querem, eles não estão preocupados com isso, porque não é abordado isso. A gente acaba não abordando. O paciente só quer saber que ele saiu de 100 quilos para 60 quilos. Ele não quer saber o quanto corresponde àqueles 60 quilos de massa magra e massa gorda. E ele precisa entender que se ele não melhorar a massa magra dele, o que vai acontecer com ele? Vai voltar a ganhar peso, porque muitas vezes ele baixa muito o metabolismo dele por conta dessa perda de massa magra e ele acaba reganhando peso depois da cirurgia bariátrica. E muitas vezes, devido a essa dificuldade que ele tem em não querer ir para a academia, fazer essa atividade física, aquele peso magro, que eu tô com 60 quilos, eu estou me achando muito magra, né? Então, ele prefere muitas vezes, por ignorância, querer engordar, para ele, justamente ele se achar que ele está menos magro do que ele simplesmente fazer um trabalho para ele fazer um ganho de massa muscular e até mesmo um pouquinho mais de queima de gordura. Eu vejo muito isso. O paciente, doutor, eu cheguei a 55 quilos, fiquei muito magro, aí eu engordei para mim voltar aqui para 62. Eu falei assim, é uma pena que você ganhou 7 quilos de gordura. Se você tivesse feito um trabalho para poder ganhar esses 7 quilos de massa muscular, seria muito mais saudável para você. Então, um dos fatores também que a gente tem, que é importantíssimo a gente abordar com o paciente, é a pouca massa magra. Um dos fatores de recidiva da obesidade que a gente muitas vezes esquece de abordar com o paciente a nível de consultório é a pouca massa magra. Então, também tem, além da desbiose, além da alteração de humor, que é a parte psicológica, enfim, tudo que a senhora já falou, a sarcopenia também é um fator que leva à recidiva da obesidade. Sem contar os outros problemas de nível ortopédico que trazem para o paciente também. Mas aí realmente é um ponto muito bom que você trabalha aqui dentro, né? É justamente isso, é a bariátrica, né? E a performance além do centro cirúrgico. Então, sinalizar ali, complementar o que a gente fala em consultório, onde a bariátrica é somente uma ferramenta que leva você a perder peso, mas você precisa de uma performance. E essa performance ela é dada dentro disso, abordando todos esses pontos que a gente acabou de falar. Perfeito, doutora. E o tema é recidiva, né? Uhum. E o que a gente tem hoje para fazer por um paciente? Antes dessa pergunta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é o momento? Eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu emagreci. Estou voltando a ganhar peso. Qual é o momento adequado de eu procurar a senhora ou procurar a minha equipe multidisciplinar, que eu estou... acender o sinal de alerta? Eu preciso que para que os nossos pacientes, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, eles saibam qual é a hora de eu te procurar, qual é a hora que, deu ruim, deixa eu procurar meu médico. Então, doutora, qual é esse momento que esse paciente precisa procurar a sua equipe multidisciplinar para poder fazer essa avaliação novamente, porque ele está voltando a ganhar peso? Tá, eu vou colocar de forma generalizada não só para o paciente bariátrico, tá? Um paciente que faz a perda de peso ali, fez aquela adequação e muitas vezes não trabalhou esses outros pontos, mas ele chegou no peso que ele queria, às vezes até realmente reduziu ali, fez uma redução boa, adequada do percentual de gordura, né? Qual momento? O primeiro momento que eu falo para qualquer paciente que faz essa perda de peso, você começou a observar, porque quando você faz uma mudança, você reduz a quantidade de comida, os horários, principalmente noturnos, você evita comer, você não come, né? Você percebe a sensação de fome menor, né? Então, você ali tem um equilíbrio ali. Você começou a perceber que você está beliscando muito, né? Tá querendo comer, vontade de comer alimentos hipercalóricos, né? Você começou a querer beliscar muito à noite, eu digo pro meu paciente, já acenda sinal de alerta. Nem precisa voltar a engordar. Liga a tua luz amarela. Mude o comportamento. Mude o comportamento. Mas o que a Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Bariátrica ele fala? Ele orienta que a partir do momento, digamos, eu vou usar aquele mesmo exemplo que você pegou. O paciente tinha 100 quilos, ele perdeu 60 quilos, 40 quilos, né? Ele está ali com 60 quilos. Então, a partir do momento, esse paciente ele aumentou 10% do peso dele, 10% de 60 é 6 quilos. Então, se esse paciente chegou a um ganho de 6 quilos a mais
do peso mínimo que ele chegou, esse paciente ele já deve procurar a ajuda, deve procurar a equipe multidisciplinar. Perfeito. Tá? Então vamos imaginar, porque o paciente depois da cirurgia bariátrica, ele perde o peso, ele vai lá no fundo, ele fica bem magro mesmo, depois da cirurgia, ele dá um rebotezinho pequeno e estabiliza. Sim, ali. Estabilizou. O peso mínimo dele foi 60, ele estabilizou em 62. A hora que ele ganhar 10% do peso mínimo, que foi 60 que são 6 quilos. 6 quilos, 66 quilos, ele tem que ligar o sinal de alerta. Que começou a preocupar. Isso, mas muitas vezes é como eu falei para você, se esse paciente, qual é o horário, paciente bariátrico, a sociedade fala isso, 10% do seu peso mínimo, nesse caso desse paciente seria 6 quilos, então vocês precisam pensar, meu peso mínimo foi 70 quilos, ganhou até 7 quilos, é hora de você procurar. Mas eu digo mais, se você faz um acompanhamento com uma equipe, ou se você não faz, percebeu que essa balancinha está aumentando, procure. Faça uma avaliação, não espere você chegar a 7 ou ter um problema e não ir lá com 7, já quando já viu já está com 15%, né? Então percebeu que não está aumentando. Muitas vezes você está fazendo atividade física e você está aumentando de peso, e aí você não sabe, fica naquela aflição. Eu estou perdendo peso, gordura ou eu estou ganhando músculo? Faça uma avaliação, faça uma bioimpedância, uma simples bioimpedância. Fica na ilusão de que está ganhando, muitas vezes fica na ilusão de que está ganhando massa muscular. Que ganhar massa muscular não é fácil. Sim, mas eu digo na dúvida, né? Então a primeira coisa a fazer é uma bioimpedância. Mas se você está ganhando peso, percebe que está beliscando muito, uma irritabilidade, né? Só tem prazer quando fica beliscando, ele está no consultório, está no escritório, no seu local de trabalho, toda hora tem que estar mastigando. Você precisa procurar, por conta que a consequência desse ato beliscador vai ser realmente um reganho de peso. Perfeito. E gordura chama gordura, né? Porque chama inflamação e chama obesidade. Perfeito. E o que nós temos hoje... justamente. Eu acho o que nós temos hoje para fazer por esse nosso paciente? Porque deve ter muita gente nos assistindo aí que está nesses 10% aí, ou até mais, enfim. Que, ou já está mudando o comportamento ali. Para essa pessoa que sentiu. Tá. O que nós temos hoje para fazer por esse paciente do ponto de vista clínico? Depois eu vou dar a minha opinião do ponto de vista cirúrgico. Minha opinião, a nossa posição em relação ao ponto de vista cirúrgico. Ponto de vista cirúrgico, né? Então, hoje nós temos hoje já no mercado, né, uma gama de medicações, onde esse paciente ele vai precisar fazer uma avaliação completa, não só com a parte de medicamento. Esse paciente ele precisa entender que ele precisa fazer tanto a parte... o que ele não fez, ou o que ele fez e deixou de fazer, a gente vai precisar abordar esse paciente com terapia medicamentosas, tá? Então, a terapia medicamentosa hoje seria, na parte clínica, uma das melhores opções que esse paciente teria, juntamente com a parte de soroterapia, que hoje no nosso serviço a gente trabalha muito focado imaginando que esse bariátrico é um paciente que ele já tem uma desabsorção, né, uma redução ali. Então, nós iniciamos trabalhando a parte de reposições, porque só você fazer a reposição desse paciente, você já melhora a disposição desse paciente. Muitas vezes ele não tem disposição porque ele tem uma carência muito grande, não tem nem vontade de fazer atividade física. E ele não sabe. Acha que muitas vezes ele tomando aquele suplementozinho que ele toma, resolve. Mas muitas vezes resolve, outras vezes não resolve. É de paciente para paciente. Então, a gente trabalha com a parte medicamentosa, associada ao acompanhamento, tanto psiquiátrico, que esse paciente, se ele for haver necessidade, porque vai depender da avaliação, ele precisa trabalhar também com a parte medicamentosa dentro da psiquiatria, associada junto com a psicologia e aí com o controle nutricional e a orientação de ele fazer a parte de início de atividade física. Dentro da parte medicamentosa, hoje nós temos uma gama de medicações, tanto da parte de ansiolíticos, né, para trabalhar, como eu poderia aqui hoje até citar para aproveitar, hoje nós temos aí o Ozempic, né, o Ozempic é um análogo de GLP-1, muito usado, hoje já até liberado, né, como das medicações que antigamente ele era só, antigamente não, um pouco tempo atrás, usado como off-label. Então, hoje a gente trabalha dentro da parte de uma medicação usada para a obesidade. Junto com esse Ozempic, ele vai trazer para esse paciente o uso dele de forma correta, vai trazer para esse paciente uma saciedade, devido a ele reduzir ali o esvaziamento, esse paciente já tem um estômago pequeno.
associada a outras vertentes, onde a gente vai trabalhar uma melhora nesse intestino, trabalhar a reposição das vitaminas, trabalhar o uso de antioxidantes, né, trabalhar a orientação dentro de uma programação onde esse paciente ele possa comer uma qualidade melhor dentro dessa alimentação, uma proteína de alto valor biológico. Então, toda essa associação associada à disposição e à terapia com esse paciente psicológico para que ele inicie a atividade física, isso dá um resultado muito significativo na vida dessa pessoa. E aí, pontuando, eu coloquei para você o Ozempic, né, que a gente também tem um Saxenda, mas a gente utiliza bastante o Ozempic, nós temos o Tirzepatide, que foi uma medicação que já lançou nos Estados Unidos. Ele é um duplo agonista, onde ele vem ali o análogo de GLP-1 e o GIP, e onde ele traz um resultado ainda muito melhor do que o Ozempic. Para você ter uma ideia, nós tivemos um número de mais de 2.000 pessoas utilizando dentro do estudo que foi feito de 72 semanas com o Tirzepatide, né, que é o Mounjaro. Pacientes, eles eram muitos pacientes pré-diabéticos, e após essas 72 semanas, 95% desses pacientes, eles vieram com uma normoglicemia, com uma glicemia normalizada. Então, é uma medicação que já está sendo usada lá, muito aguardada aqui no Brasil. É óbvio que eu posso pontuar aqui para você que é uma medicação que hoje a gente tem alguns efeitos colaterais, um pouquinho mais exacerbados do que o Ozempic, mas com um bom acompanhamento e uso de sintomático de forma correta, é muito tolerado, tá? E o resultado realmente vai vir trazendo aí para a gente, para os pacientes, para a gente eu digo por conta que a gente trabalha e cuida desses pacientes, mas trazendo aí para todos nós aí uma grande possibilidade nesse tratamento e no controle da obesidade. Ótimo, doutor. Então, precisamos resgatar esse paciente para a equipe disciplinar, né, e lançar mão dessas terapias que estão sendo lançadas, que possam ser esses análogos de GLP-1, com DIP, esses novos que vêm no mercado, esses que já são usados, esses novos que estão surgindo também, que são hormônios incretínicos, né? Juntamente com a parte psiquiátrica, né? Os ansiolíticos, né? A gente não pode deixar de pensar nisso, pessoal. Você não pode fazer um tratamento de um paciente desse que faz um reganho de peso sem pensar na parte psicológica. Eu já não concordo em não fazer parte psicológica na cirurgia primária. Então, imagina. Imagina para um paciente que fez recidiva. Porque muitas vezes você sabe que ele só vai na consulta com o psicólogo, ou mesmo com o psiquiatra, só para pegar o laudo. Pegar o laudo. São poucos, aspas, pegar laudo, né? São poucos os pacientes que dão sequência após, porque na verdade, muitas vezes, eles não sabem, né? Ou talvez não tenha essa informação. Mas a parte psicológica dele, ele não consegue acompanhar toda a mudança que vai ter o corpo dele. Então, isso fica um gap aí muito grande. E ele acha que ele consegue, ele mesmo, ser autossuficiente para controlar. E muitas vezes a gente percebe que não. Realmente, eles têm essa sensação de autossuficiência mesmo e acaba enveredando aí por esse caminho de recidivo, de reganho de peso. Perfeito. Então, essa é uma estratégia bem interessante que tem também. Do ponto de vista cirúrgico, o que nós temos hoje quando nós pensamos em paciente de reganho de peso? A primeira coisa que precisa ser avaliada, primeiro uma boa avaliação, resgate esse paciente para a equipe multidisciplinar, faça todo esse tratamento, como na cirurgia primária, a cirurgia secundária também, na revisional que a gente chama, jamais tem que ser a primeira opção do paciente. Tá? O paciente voltou a engordar, ele precisa de resgatar para a equipe multidisciplinar, fazer umas terapias semelhantes a essa que a senhora acabou de citar, com algumas medicações e observar a evolução. Se esse paciente não voltou a emagrecer, teve dificuldade, precisamos avaliar, fazer um estudo desse paciente para ver se houve algum erro técnico nesse paciente, tamanho de estômago, largura de anastomose, que muitas vezes essa anastomose dilata. Então, são coisas que dão para fazer também. De repente, o pessoal usa muito... às vezes, o paciente tem anastomose gastroenteroanastomose, que é uma anastomose do estômago com o intestino. Às vezes, ela está largada e o paciente realmente ele consegue comer muito volume. Um volume maior de comida. Dá para trabalhar isso com argônio. Melhora. Resultados não são tão bons, mas melhora. Precisa avaliar, de repente, associado a um tratamento clínico que a senhora acabou de citar. Existe a possibilidade de conversão de técnicas, você transformar um sleeve para um duodenal switch,
você transformar um sleeve para um bypass com alça mais longa. Existem algumas outras técnicas metabólicas que também estão vindo aí, também que estão sendo validadas pelo CFM para que elas possam ser realizadas também, mas tudo isso também com resultados que deixam alguma coisa a desejar, tá? Carece ainda de mais acompanhamento a médio e longo prazo para que a gente possa ver os resultados. O que eu tenho comigo? Um paciente que faz uma cirurgia bariátrica. Vamos ao exemplo desse paciente que a gente citou. 100 quilos, 60 quilos, 4, 5 anos mantendo 60 quilos. Começa a engordar novamente aqui a partir do 4º, 5º ano de cirurgia e chega ou no peso que estava antes ou até acima às vezes, é um paciente que ele, para cirurgia revisional, é um paciente que talvez não dê certo, porque a cirurgia dele deu certo. O propósito cirúrgico dele deu certo. Sim, sim. Ele saiu de 100 para 60 quilos. Então, o que tinha que fazer do ponto de vista cirúrgico foi muito bom. Houve erro onde? No tratamento a médio e longo prazo dele, no acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Ou seja, erro por conta da equipe multidisciplinar, ou por conta que o paciente abandonou. Então, o problema está no tratamento, não foi na cirurgia. Então, se você de repente reabordar um paciente desse, talvez não seja a melhor opção. Mas existem muitos pacientes também que têm a chance, que precisam ser reabordados. Então, o que esse paciente tem que fazer? Esse paciente que voltou a engordar? Procure seu cirurgião. Procure para que ele possa avaliar, para ver se existe algum espaço para uma cirurgia revisional ou se existe realmente a opção de lançar a mão de tratamentos clínicos. O que a gente tem hoje é que a obesidade é uma doença muito complexa de ser tratada. Não é tão simples. Então, como eu vinha falando, esse paciente que fez essa cirurgia, passou esses anos, esse tempo magro e voltou a engordar, esse paciente realmente é um paciente que precisa, mais um paciente de tratamento clínico. Agora, aquele paciente que fez a cirurgia, de repente não emagreceu adequadamente, como deveria ter emagrecido, imagina esse mesmo paciente, 100 quilos, veio só para 80 quilos, pode ter erro técnico aí, precisa sim ser reavaliado e repensado uma cirurgia para esse paciente. Então, o conselho que eu dou para esse paciente que está voltando a ganhar peso, não espere ganhar peso, né? Espere a mudança de comportamento. Eu vou até ser mais agressivo com eles, né, nesse sentido. Não espere que a balança aumente. Quando o comportamento mudar, nos procure. Na verdade, nunca nos abandone, né? A verdade tem que ser essa. Nunca nos abandone. E para que eles possam pegar o problema lá na essência, lá na raiz do problema, que fica muito mais fácil tratar. E se você voltou a ganhar 4, 5 quilos, é mais fácil você perder 4, 5 quilos do que você esperar ganhar 15, 20 quilos e depois querer voltar para o peso normal. Então, quanto mais cedo esse paciente nos buscar, melhor. O ideal é que ele nem volte a engordar. Se voltar a engordar, que busque nesse momento. Engordou tudo de novo, que pode acontecer, procure seu cirurgião para que ele faça uma avaliação e ele consiga te dar o melhor direcionamento, se é tratamento clínico, se é reoperação. Eu tenho certeza que o cirurgião que te acompanha vai ser bem sensato em te dar esse conselho que precisa ser feito. Perfeito, doutor Fábio. Então, para finalizar também, assim, já aproveitando, eu vou pontuar aqui as minhas considerações em relação a esse paciente ou qualquer um paciente que precise emagrecer. A ferramenta que você vai usar, sendo ela tanto o procedimento cirúrgico, como um tratamento onde vai envolver a parte de medicação, né, ou sendo uma cirurgia endoscópica, ou sendo o argônio, o que você escolher, você precisa imaginar que aquilo ali não vai fazer mágica. Nós não temos hoje nada mágico que consiga fazer você emagrecer e consiga fazer com que você permaneça com aquele peso. Nós temos ferramentas e essa ferramenta, ela depende do paciente. Ela depende do paciente, ela depende também do profissional. É um compromisso compartilhado. Então, ele tem 3. Aqui você tem o tratamento, você tem o paciente, você tem o profissional que vai acompanhar você. Então, muitas vezes se coloca somente a responsabilidade no ato ou coloca simplesmente a responsabilidade no ato e na equipe, ou no procedimento, ou no que você for fazer. Você precisa fazer a sua parte. E a sua parte, ela depende de uma mudança. Porque se você não fizer a mudança, se você voltar a fazer tudo o que você fazia, você vai voltar
vai ter a mesma consequência que você teve antes. Você vai fazer o reganho de peso. Então, você precisa buscar algo que seja personalizado para você. Quando eu falo personalizado para você, é você não pegar uma dieta onde você sair tirando tudo. Até porque dieta ela tem tempo para começar e hora para terminar. Você precisa fazer uma abordagem onde você faça uma mudança e uma reeducação alimentar. Onde você vai trabalhar alimentos, horários, quantidades de acordo com o seu perfil. Juntamente com isso, a minha dica é que você procure uma atividade física que você gosta. Você não vai começar, eu vou fazer caminhada, eu vou começar correndo 5 quilômetros, não. Comece andando 20 minutos. Semana que vem você aumenta mais 5, 25. Na próxima semana você aumenta mais 5 e você vai numa progressão, um passo de cada dia. Juntamente com a atividade física, você vai trabalhar seu sono. Comece a observar se você acorda a todo momento, acorda várias vezes à noite, ou se você acorda cansado, ou se você demora muito para dormir, porque isso vai fazer o quê? Você vai elevar um hormônio do estresse chamado cortisol. Isso com certeza vai interferir no seu quadro inflamatório. Observe como é que estão essas evacuações, porque você precisa, se você fez bariátrica, você precisa entender que você precisa fazer um tratamento. Hoje nós sabemos já que nós precisamos tratar não só o bariátrico, mas qualquer pessoa que tenha uma alimentação totalmente irregular, você precisa fazer um tratamento e fazer um diagnóstico para você trabalhar a parte de equilíbrio nessa microbiota intestinal. E juntamente com isso, doutor Fábio, nós precisamos bater na tecla da parte psicológica. Porque muitas vezes o fator emocional é um dos grandes fatores, é um dos grandes motivos que leva as pessoas a comer de forma desordenada, a comer de forma irregular, a buscar o que for mais rápido e o mais prático na sua frente, porque hoje o tempo e o estilo de vida que vivemos nos remete a isso. Né? E aí você então precisa trabalhar esses pontos e você com isso você precisa trabalhar um comprometimento junto com uma programação. E só assim você conseguindo manter esses pontos aqui, que eu pontuei aqui para vocês 5, mas a gente poderíamos falar de mais 2, tá? Nós trabalhamos esses 5 pontos, a gente vai trabalhar com o comprometimento do paciente, com a ajuda da equipe no qual ele vai fazer e o tratamento de escolha que vai ser de acordo com aquele quadro clínico e de acordo com o paciente, você vai conseguir fazer uma manutenção desse seu peso e trazer para você o que tanto busca, que seria saúde, nada mais é do que qualidade de vida e bem-estar. Perfeito, doutora Patrícia. Muito obrigado. Quanto mais eu estudo obesidade, mais eu entendo que o pós-operatório, pós-tratamento, precisa de terapia, precisa de psicólogo, precisa de medicação para controle de humor. Por quê? Porque essas pessoas realmente têm esse desvio de comportamento em relação ao humor. Tá? Então, quanto mais eu estudo, mais eu entendo isso e realmente a gente precisa passar isso para os nossos pacientes, Sim. A gente precisa passar isso para os nossos seguidores, para aqueles que já fizeram, aqueles que precisam emagrecer, aqueles que já emagreceram, que procure essa ajuda, que procure esse caminho que é onde a gente tem a maior chance de ter um resultado duradouro. Verdade. Muito obrigado, doutora Patrícia. Muito obrigada ao senhor, doutor Fábio, você, né, doutor Fábio. Obrigada a todos vocês que hoje estiveram aqui com a gente, tá? Eu não vou fazer aqui uma chamadinha que vocês, né, sigam lá, doutora Patrícia, DRA, desculpa, pessoal. É DRA.patriciasantiago_, tá? Siga lá meu Instagram, tá? E aí também não esqueça aqui de dar o likezinho, se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações, tá? Com as novidades, os assuntos que a gente vai comentar aqui com vocês, tá? Vamos lá, até a próxima, tá? E mais uma vez, obrigada, hein, doutor Fábio? Obrigado, abraço e até a próxima.